Você falou na voz trêmula da tensão, há algum preparo psicológico? Você tem algo que você faça? Yoga, não sei. Esporte que você pratique para poder se preparar num momento como esse, num momento que você não esteja tão bem para entrar no ar, mas tenha que expor sua voz? Olha, Helena, o profissional de rádio, muitos falam assim, Fernando, eu tenho uma voz legal, o que você acha de eu ser locutor e tal? Eu falo, pô, interessante. Mas hoje em dia, no rádio, como também na televisão, a voz ela não quer dizer a melhor característica, a maior característica que você tem que ter. O que você tem que ter é o conteúdo, né? Então, e o controle também emocional, que é uma técnica que o locutor ou o apresentador na televisão ele tem que ter. Então, é uma rotina que sempre muda, ou seja, você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, é um programa ao vivo, então muita coisa pode acontecer, o computador no rádio pode parar, e aí você vai fazer o quê? Você vai improvisar o quê? Então, o frio na barriga, o gelo, né, a tensão, ela acontece. Agora, o bom profissional é aquele que consegue dominar a sua tensão. Frio na barriga você sempre vai ter, né? Eu apresentei um show que foi, eu não vou falar a marca, mas essa marca era uma marca de carro, e ela comemorou 25 anos de uma linha de carros. E aí eles fizeram um show, tinha mais de 10 mil pessoas, e foi meu primeiro show. Eu nunca tinha apresentado um show na vida. Quando eu entrei no palco, assim, eu vi... você não consegue enxergar uma pessoa, você enxerga uma multidão. E a pessoa, ela tá lá, assim, te olhando, esperando para ver o que você vai falar, se você vai dar prêmios. Você tem, né, a preocupação de fazer a pessoa se identificar com você. Então, o controle emocional... Exatamente. Então, pode ser a sua primeira vez ou a sua 20ª vez. Você tem que ter o controle emocional com o gelo, com o frio na barriga, porque alguma coisa de diferente entre um evento ou outro, entre uma situação no rádio ou outra, isso vai acontecer. Agora, o profissional ele tem que ter esse controle emocional que tem que ser treinado sempre, né? Então tá, então vamos numerar. Você uma pessoa quer ser locutora. O que ela precisa ter, além da voz? Conteúdo, é a primeira coisa que eu falo. Não adianta você abrir o microfone e você não saber o que você vai falar. E não importa o estilo que você vai fazer. Por exemplo, eu me identifico muito com o estilo, meu estilo profissional é o estilo pop, né? Músicas nacionais, o pop rock e tudo mais. Então eu tenho que estar muito por dentro do mundo pop rock. Eu tenho que assistir os prêmios do VMA, o VMB, enfim, eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo para eu ter aquele conteúdo. Porque quando eu estou falando sobre aquele cantor, quando eu estou falando sobre uma notícia, sobre determinada banda, eu tenho que ter um conteúdo. É a primeira solicitação que o locutor tem que ter, né? Então você quer ser um locutor, você vai se preocupar primeiramente com o conteúdo da onde que você quer abordar. Essa é a principal dica, né? O Adriano perguntou outro ponto também importante, um bom português. Com certeza, né? Essas coisas assim. Lógico, tem o caricato, né? Você tem às vezes programas que você tem uma pessoa que faz um personagem, né? E esse personagem às vezes pode ser um cara que tem uma característica que fala o vocabulário errado, o português errado e tudo mais. Então, determinados pontos assim você é permitido, mas o locutor assim que vai passar informação, que vai passar conteúdo, ele tem que ser um cara culto, principalmente no AM, que é mais conteúdo e menos música. Então você vai falar sobre determinado assunto, medicina, por exemplo. Pô, mas eu sou locutor, eu sou comunicador, mas você tem que estudar sobre a medicina para você entrevistar, né? Para você abordar assuntos interessantes sobre a medicina, e às vezes você também tem que ter a noção artística de você fazer uma pergunta técnica, mas que o ouvinte ou o telespectador também entenda e queira perguntar aquilo, né? Não adianta você perguntar uma coisa tão técnica a ponto de a pessoa que está te assistindo, que está te ouvindo, ela não entenda. Então você tem que ter essa técnica também, só que é uma técnica que você tem que pensar isso em meio segundo. Então é o grande desafio, né? A graça do rádio. Muito rápido, né? Tem que ter um reflexo também. Com certeza, com certeza. E, certo, falamos da voz, um bom português, interpretação. Como faz, então, né, para ter isso também? Porque não é só a locução, também tem que entrar o locutor na informação. Com certeza. O locutor, assim, nos anos 70, antes de chegar ao FM no Brasil, o FM ele entrou no final da década de 70, começo dos anos 80, e a característica foi, primeiramente do FM, foi ter aquela a qualidade sonora muito boa. No AM não.
No AM, você tem uma dificuldade maior, você tem muito mais ruído para você conseguir escutar, né? E antigamente a gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje de você tratar a sua voz, né? Hoje quando você fala no microfone, a sua voz ela passa por um equalizador, ela passa por um compressor, a sua voz é meio que tratada ao vivo, então ela vai para o ar, né? Naquele tempo você não tinha todo esse tratamento de voz. Era na raça. Então, a primeira característica era o locutor falar desse jeito. Oi, tudo bem, né? É verdade, você vê que muda, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, a interpretação, ela é do dia a dia. Antigamente, não. O locutor, ele falava desse jeito. Ele impostava a voz. Você até pensava, ninguém fala assim. Ninguém fala assim, gata, passa manteiga. Você não vai falar isso, né? Então, hoje o locutor, ele passa naturalidade. Né? Então, quando você vai interpretar, na verdade você vai usar a interpretação que você conversa no dia a dia. Agora, o grande desafio é você conseguir essa interpretação natural, né? Não adianta você entrar no rádio, ter um conteúdo também interessante, falar sobre algumas coisas legais, só que você não fazer o ouvinte se caracterizar com o seu personagem. Porque o Fernando é eu conversando contigo agora. O Fernando César é o personagem broadcasting, é um personagem que entra ao vivo e aí ele sempre é um cara que sempre está animado, é um cara que sempre está antenado com as tecnologias e tudo mais, né? Porque é o meu público-alvo, né? Então a minha interpretação, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais rápida e tal, mas ao mesmo tempo essa interpretação ela tem que ser natural, né? Então você na verdade usa muitas interpretações no dia a dia. O que você tem que fazer é passar essa interpretação pro ao vivo também, né? Legal. Então vamos, agora que você citou também os locutores de antigamente, vamos falar de mercado. Como estaria agora, porque eu acho que a locução teve uma transformação por aí e ao mesmo tempo conseguiu abrir para outras áreas, né? Acho que também surgiu áreas que antes eram impensáveis, como até o institucional que a gente conversou ali nos bastidores. Eu acho que também agora na internet. Então, como que tá o mercado assim na locução? É o seguinte, o mercado, vamos falar do atual e tem também a previsão, né? Porque vai vir o rádio digital, como a televisão digital já está acompanhando a rotina brasileira, né? Mas atualmente no rádio, o locutor, aliás, você consegue ter contato com o locutor diariamente. Às vezes a gente nem percebe por a gente estar acostumado. Por exemplo, você vai ligar para uma empresa e antes de você falar com um funcionário, você vai falar com uma espera telefônica. Verdade. Ali é uma locutora ou um locutor, né? Então, esse mercado de telefonia, né, de voz que te atende, ele está crescendo bastante. Então tem esse ramo, por exemplo. O mercado de publicidade estourou. Coisa, né? Exatamente. Estou pensando agora GPS. Tem GPS, tem espera telefônica, exatamente. Videogame, tudo. Você tem, por exemplo, você que gosta de videogame e você pega um videogame, um game que tem uma dublagem, enfim, você tem ali um intérprete, o cara que está, né, na verdade, interpretando aquele personagem do game. Então hoje em dia é um mercado que está crescendo bastante de locução. Nossa, outro dia até estávamos discutindo em um dos jornais sobre a voz da pessoa no banco, aquela pessoa que te barra na porta porque você está com algum metal e manda você voltar educadamente, né, que você fica morrendo de raiva, também é um locutor, né? Você não para para pensar que também é um mercado ali. Hoje em dia o contato humano às vezes está menor, porque o locutor faz muito esse papel. Eu liguei para uma empresa uma vez e a espera telefônica era extremamente natural. Opa, não falou opa, mas você ligou para tal lugar, você gostaria de fazer o quê? Falar sobre esse assunto, aquele assunto ou aquele assunto? Eu falei, nossa, quase eu conversei, eu achei o cara legal. E aí quando você passa a opção, ele fala, legal, você quer falar sobre isso. Muito show, legal. Né? Então, hoje em dia, a locução está muito mais próxima, assim, à nossa rotina, né? Então, na verdade, o contato humano, ele às vezes fica um pouco distante no começo, porque tem uma gravação que é bem pessoal, que fica bem próxima à sua rotina, ao seu meio de comunicação, ao seu estilo de comunicação, né? Então tem por exemplo, esse mercado. O mercado publicitário ele estourou, né? Hoje em dia, inclusive, o mercado procura bastante voz do timbre feminino. Olha, bom saber. Mulherada. Olha lá. A dica. E o interessante do mercado publicitário é que, por exemplo, eu sou locutor em São Paulo, eu tenho a minha rotina profissional aqui em São Paulo, eu trabalho na Rádio Oficina, enfim.
Isso não me impede a eu fazer trabalhos para São Paulo ou para fora de São Paulo. A tecnologia hoje está impressionante. Né? Exatamente. Ontem mesmo eu gravei um comercial para uma empresa, eu estava na Rádio Oficina, e aí eu recebi essa ligação, e dessa ligação me mandaram no e-mail um texto, a empresa era do Sul. Na hora, estava o meu microfone ali, o meu computador, eu gravei, logicamente, dei uma atenção para acústica, eu tenho bastante informação sobre tratamento de áudio, então eu tratei o áudio e mandei, mas isso me demorou 15 minutos mais ou menos, eu sentado na minha própria mesa. E aí você tem, lógico, o locutor tem o seu cachê e tudo mais, tem o seu reconhecimento financeiro, enfim, mas hoje facilita muito. Antigamente você precisava ir para um estúdio, a tecnologia era diferente, não era portátil, então isso dificultava muito esse trabalho. Hoje em dia, como facilita, então tem várias propostas nascendo no mercado. Então é interessante para isso também, né?